Olá, boa tarde, sou Fernando Moura, editor da revista SET. Estamos no SET Expo, no SET Studio, agora ao vivo, no Facebook e no YouTube. Estamos com Caio Klein, TVE RS, SET. Caio, obrigado por estar aqui novamente conosco, uma honra. Quero te perguntar, porque uma coisa que perguntava há pouco ao presidente da SET é que eu estou vendo caras felizes, ou seja, assim, as pessoas estão felizes. Estou sentindo que esta ideia de ter já um decreto, as estações experimentais começarem a funcionar, de alguma forma está dando um alívio assim, ao setor da engenharia. Como que você olha para isso? Bom, boa tarde, Fernando. Obrigado novamente por ter o convite, poder participar da SET, né? A gente já participa da SET há tantos anos e poder estar aqui trocando ideias, conteúdos é muito importante. Eu acho que a gente está sempre crescendo e esse é digamos, é uma do que a SET se propõe, a troca de experiência entre todos, né? Em relação à tua pergunta, é interessante, porque eu não parei para pensar, né, sobre a felicidade, mas a gente está feliz realmente. A gente está, né, digamos, esse nosso meio de broadcast, ele tem passado por tanta transformação e hoje já nas palestras que a gente já estava acompanhando, a gente já pôde perceber assim, a dinâmica da evolução que está tendo, principalmente com a inteligência artificial, que eu acho que nós vamos falar um pouquinho aqui também, né? Mas isso tem deixado, e aí a gente também, quando a gente pensa no broadcast, o broadcast sempre foi de desafios, né? De busca de conteúdos novos, então isso está dentro da gente. E quando a gente tem uma perspectiva nova de enxergar uma televisão diferente, isso é um desafio e esses desafios motivam o broadcaster. Então eu acho que esse é talvez aí está o segredo, né, dessa felicidade da gente estar mais leve, pensando no futuro, porque tem um futuro pela frente. Então, quando a gente pensa dessa forma, realmente a gente fica mais satisfeito e podendo estar inovando e buscando outras alternativas, né, nessa concorrência tão grande assim que a gente está tendo hoje, né? Vamos falar sim, inteligência artificial, mas em um segundo momento. No primeiro momento que eu queria falar consigo é o seguinte, já falamos isso em outras oportunidades, talvez não no microfone, mas o Caio é diretor de uma TV educativa no Rio Grande do Sul, e aí muito se fala sobre a TV 3.0, muito se fala sobre o novo modelo de negócio da TV 3.0, mas aí as TVs públicas e as educativas não entram dentro desse modelo de negócio. E aí a pergunta que eu lhe faço é, como você se olha em frente a isso? Porque sim, vamos ter uma série de novidades, mas como é que vocês olham como uma TV educativa? O que isso pode trazer de bom porque não vai trazer publicidade, né? Não de uma forma direta, né? Assim, publicidade na questão como as TVs comerciais funcionam. Mas quando a gente pensa num modelo diferente de fazer televisão, em que vai abrir uma possibilidade imensa nessa questão mais do digital, eu acho que aí sim a gente tem digamos assim, um desafio, e aí vem talvez o que na tua pergunta, né, na essência da pergunta de uma TV pública, uma TV educativa, uma série de limitações burocráticas que a gente, digamos assim, é o dia a dia, não é uma reclamação, é uma constatação que é assim. Nós temos que estarmos cada vez mais, digamos assim, vendo soluções para poder propor aos governos que nos administram para enxergar soluções para o público. Que eu sempre digo, né, a própria televisão educativa, a nossa TVE do Rio Grande do Sul, a gente vive para fornecer um serviço ao cidadão. Esse é o nosso objetivo. Então a nossa preocupação sempre como gestor é o que está lá na telinha e o que está no áudio, digamos, das nossas rádios. Esse é o nosso objetivo. Então a gente tem que trabalhar para isso. E a TV 3.0 vai permitir uma série de questões diferentes ou outras formas que tu possa agregar, digamos assim, um conteúdo que seja relevante para o público. E aí, quando você fala de conteúdo, eu imagino que, pensando na TV educativa como serviço público de radiodifusão, trazer serviços de saúde, educativos, vacinação, imagino eu. Você está pensando por aí, ou seja, usar esse canal de retorno como a possibilidade de mais informação, por exemplo? Eu acho que esse é a saída, sabe, Fernando? Até porque, vamos lá, todos os governos, obviamente,
nas prioridades que tem, de tantas outras prioridades. É óbvio que a verba, os orçamentos são curtos para uma televisão, mas a gente tem que se fazer importante e conseguir mostrar para os governos o que uma comunicação dos serviços públicos, aproveitando a televisão e não simplesmente, porque hoje os governos e todo mundo, enfim, de uma maneira geral, aproveita muito as redes sociais para se comunicar de uma forma mais ágil, e ok, está tudo perfeito com isso, tem que fazer também, mas também não deixar de utilizar, digamos, utilizar no bom sentido, não politicamente, mas utilizar como um serviço para o cidadão uma emissora de televisão, né, pública que tenha esse propósito. Então, sim, na parte da educação, por que não? Cada vez precisamos mais, né? Na parte da saúde também, e tantos serviços que a gente pode agregar para facilitar a vida do cidadão. Eu acho que então esse é o grande desafio que a gente tem que mirar e tem que trabalhar para conseguir isso aí. Mas aí, voltando um pouquinho para trás no tempo, e a partir do que você estava dizendo, estava pensando que no Rio Grande do Sul, com a catástrofe do ano passado, parece pelo menos para mim, que ficou claro que a radiodifusão é fundamental. Me lembro de a gente ter conversado sobre a questão, ou seja, vocês viveram talvez uma das piores catástrofes da história e a única conexão das pessoas era a rádio e a televisão, não havia outra. Você ainda acha que os governos precisam entender? Ou com a catástrofe, de alguma forma, ficou mais claro a importância e a relevância que isso tem? Veja bem, todos são tudo processos, né? Como tu falou, o ser humano vai avançando e acaba daqui a pouco esquecendo um pouco do passado, né? Mas quando a gente fala em televisão, em rádio, principalmente, que é mais ainda, digamos, dinâmica e mais presente no dia a dia, ele realmente lá no Rio Grande do Sul se transformou a principal meio de comunicação com o público. Porque teve muita gente que ficaram semanas sem energia elétrica e a forma de poder, ou seja, não conseguiu mais nem carregar o seu celular, né? Então a forma de se comunicar ou receber informação era através do rádio. Então o rádio foi muito preponderante nisso. E aí já avançando no que tu colocas, por exemplo, no nosso estado, o Rio Grande do Sul, né, nós temos a rádio FM Cultura, que enfim é uma rádio muito de música popular, né, fazendo alguma questão de serviços também, mas ela está sendo proposta num estudo do governo, aí sim um ato de governo, para que ela seja, acontecendo uma nova catástrofe, ela vai ser a rádio oficial do governo para fazer a divulgação. Por quê? Porque ela não para, né? A nossa rádio não parou, né? Então, vários outros serviços, a própria digamos, a Companhia de Processamento de Dados do Estado, a Procergs, foi inundada. Então, até os nossos sites da própria TV e da FM Cultura acabaram ficando fora do ar, como todos os serviços do governo. Mas a rádio continuou funcionando. Então, já há um projeto em andamento, bem adiantado, de transformar a rádio FM Cultura no meio oficial de comunicação do governo, já com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio, a AGERT, onde a AGERT vai buscar, então, na nossa FM Cultura, fazer uma grande cadeia para todas as rádios do Rio Grande do Sul. Mas o foco é a Rádio FM Cultura como sendo a oficial do governo do Estado. Voltando para trás agora de novo, minhas entrevistas são meio complexas às vezes, porque eu vou e venho. Mas a partir do que o entrevistado fala, pensando na TV 3.0 hoje, sim, o que você espera daqui a pouco? Ou seja, por enquanto nós vamos ter aqui na feira as primeiras estações experimentais. Como você vê para o Rio Grande do Sul? Em quanto tempo poderemos ter, não para a TV, mas sim para o Estado, a chegada de testes reais de TV 3.0? Bom, assim, de uma certa forma, né, as capitais brasileiras, elas sempre são as primeiras, obviamente, a avançar, onde tem as cabeças de rede e as afiliadas mais fortes, né? O Rio Grande do Sul tem uma afiliada da Rede Globo muito forte, a RBS TV, né, que está sempre inovando, então eu acredito que ela realmente em pouco tempo vai, né, a partir desse momento, que agora vai estar, né, a TV 3.0 decretada como, né, uma forma com toda a sua questão técnica já aprovada, deve acontecer rapidamente. Eu imagino que aí em 1 ano, 2 anos, aí no máximo, já deva ter alguma questão lá já funcionando no Rio Grande do Sul, né? E obviamente com outras afiliadas também fortes, né? E aí, pensando na TV 3.0,
você como engenheiro, qual seria a tecnologia a destacar? O que você acha que é o grande diferencial? Sei que são muitos. No livro que vamos lançar agora, tem pelo menos 20 tecnologias muito fortes, mas se tivesse que escolher. Assim, de tudo que a gente viu na própria NAB esse ano lá nos Estados Unidos, o que mais atrai, eu acho, enfim, é a junção do broadcast com o broadband, e aí pensando, não só o lado, claro, nós como uma TV pública, digamos assim, não faz a parte comercial, mas eu acho que esse é o grande diferencial para as emissoras comerciais, até nessa disputa com as grandes, né, big techs aí, de poder se tornar competitiva na entrega de um conteúdo mais direcionado, seja ele conteúdo mesmo próprio, mas também principalmente a questão da publicidade, uma publicidade mais direcionada, ou seja, tu conseguir ter dados daquele teu público para tu realmente competir com essas outras plataformas de uma forma melhor, digamos assim. Eu acho que esse é o grande diferencial para que o modelo da TV 3.0 realmente tenha sucesso, né? Mas é interessante porque você me falou da parte comercial. E aí, da parte da engenharia, da parte sua, que destacaria? O HM265, o MPEG, o MAIMO? Eu acho que o MAIMO é um desafio no sentido da implementação, né? Realmente, obviamente, os testes foram feitos, mas é uma tecnologia que precisa estar uma tecnologia muito, digamos assim, apurada para que realmente funcione da forma como a gente espera que funcione para manter a cobertura que se tem hoje, né? Mas eu acho que talvez o grande, aí pensando só na tecnologia, no que vai entregar para o que a pessoa vai receber, é o áudio. É a questão do áudio por objetos, né? A questão que o MPEG, né, do áudio, o MPEG-H pode estar fornecendo, de tu em casa poder controlar melhor o que tu quer ouvir, como é que tu vai ouvir isso. Eu acho que isso é um diferencial extremamente diferente que nós vamos ter como entregar. E aí teríamos, de alguma forma, a interação do público, né? O fato de você, como público, vou escolher, né? Aí acho que é o que você está falando, né? Porque vamos lá, eu sempre, né, brinco assim, a nossa quantidade de informação que a gente recebe hoje em dia, ela é exponencial. Cada dia é mais e mais e mais. Mas o tempo continua o mesmo. A gente continua tendo as 24 horas do dia e a gente precisa, enfim, a nossa atenção, né, de o que a gente vai consumir vai depender do que a gente consegue entregar, o que nós, como broadcaster, conseguimos entregar para que aquele público tenha acesso a isso e a gente seja importante para ele. E é isso que vai definir o consumo, né, de vídeo e áudio, né? Agora, vindo desse mundo e voltando agora para a realidade, Congresso. Você teve hoje num painel, eu vi uns minutos, confesso que estava correndo aqui para aqui, sobre a distribuição, sim? E eu achei interessante o título, porque a força do digital, tenho aqui por isso, a força do digital e das redes sociais no planejamento, criação, produção, distribuição de novos conteúdos para a televisão. Eu achei muito interessante essa questão, porque quando se pensa em rede social, não se pensa em televisão. Perfeito. Eu acho que, assim, foi um desafio, né, Fernando? Eu faço parte da trilha de produção da SET já há bastante tempo. E cada ano a gente, obviamente, quando fala em produção, hoje, em tecnologia, ela já vem há muito tempo, quase que é uma commodity. Assim, não tem grandes avanços tecnológicos na parte de produção de conteúdo. O que está mudando e o que então, nós estamos trazendo para o Congresso? É uma ideia do que o digital, de uma forma bem ampla, e as redes sociais estão fazendo com que as emissoras se apropriem dessa tecnologia ou desse meio para trazer ouvintes para a televisão, porque aqui o nosso foco é mais televisão mesmo. Então, esse foi o desafio. Então, no painel tem o pessoal da Globo falando, o Fábio trazendo a expertise da Globo, como é que ela enxerga toda uma cadeia de produção de conteúdo a partir do digital, de influencers. Como é que eles tratam isso para para fazer produto para a televisão, para a Rede Globo. Esse é o principal. Então, esse é um dos painelistas. O outro painelista é o Allen Shadhad, da Band, que vai trazer está trazendo toda o que a Band desenvolveu com o Google sobre a sala digital do Google e que esses dados, que tudo que o Google consegue, como é que a Band está tratando isso e como é que isso se transforma em um produto de televisão, né, principalmente nas eleições, eles utilizam muito bem essa tecnologia. E, por fim, um case da nossa TV pública, que
quando eu fiquei sabendo, eu achei fantástico, eu quis trazer para o Congresso, que é do Sem Censura, que voltou, né, depois de um tempo meio parado, que era com a Leda Nagli, que teve tanto sucesso no passado, já há 40 anos tem esse programa. Ele voltou com a Cissa Guimarães, mas com uma proposta digamos assim, um entretenimento de impacto. Então quem está aí é o Bruno, trazendo dados também de como eles tratam a rede social para, digamos, e aí eu coloquei, né, no título, eu comecei, vamos fazer sobre conteúdo com a rede social, não, daí veio lá, planejamento a gente utiliza, a criação, a produção e a distribuição, porque tudo isso já está interligado. Então, essa é a ideia, e o Sem Censura, então, é um case de sucesso fantástico em redes sociais, mas é um produto de televisão, o foco é televisão. Então, no nosso painel, o foco é resultado em televisão. E aí, pensando, imagino eu, no conteúdo para a televisão, complementar nas redes sociais, certo? Perfeito. Isso. E aí a estratégia, por exemplo, do Bruno, né? Há uma estratégia que é utilizada pela produção do programa de como eu atinjo uma quantidade maior, quantos recortes eu faço, eles fazem recortes específicos para a rede social, né? Então tem o programa, é uma coisa. A rede social é tratada de outra forma, utilizando o programa. E quando que é publicado? Qual é o horário que melhor eu publico para alcançar aquele meu público? Durante o dia, quantas publicações eu faço? Tudo isso já existem resultados, métricas para a gente alcançar e ter um melhor resultado, né, para a audiência. Aí, pensando tudo isso, a pergunta que me faço é, tenho claro para mim que a TV é complementar das redes sociais. Agora, pensando nisso, como vocês, como TV pública, trabalham a questão do público? Porque uma das questões que eu sinto é que é muito difícil atrair públicos novos para a TV. Fazer essa estrutura, este pequeno workflow que você montou, porque eu achei interessante que, para você falou, planejamento, criação, produção, distribuição. Você criou todo o workflow dizendo, eu crio desta forma, e a sensação que eu tenho é, pode ser usado na rede social, mas é televisão. Existe essa diferença, sim? Vamos lá, eu acho que aqui nós estamos construindo algo, não vou dizer novo, né? Porque não é novo, mas são experimentos, tu tem que testar isso muito. Então, por exemplo, nós na TVE, né? A gente, enfim, é uma TV padrão, né? Uma TV pública, normal, com, enfim, toda uma estrutura de broadcast, mas a gente começou, já faz agora alguns anos, né? Obviamente, utilizando a rede social, mas sempre chamando muito a programação. Mas a gente também tem recortes específicos para, digamos assim, os nossos programas que a gente tem diários, ao vivo, né, com recortes anteriores, chamando. E tudo isso a gente vai estar tendo uma experimentação. Claro que os nossos números já são muito bons em termos assim, de audiência, de engajamento, que é o que a gente quer. Então a gente está avançando aos pouquinhos, fazendo experimentos nessa parte de rede social. Ou seja, então, na realidade, convergir os ambientes. Você está pensando nisso? É isso aí. Eu acho que cada vez mais, de novo, né, aí vão falar aqueles clichês passados, que sempre se fala, quando veio a televisão disse que ia acabar o rádio, enfim, aquelas coisas tudo. E aí, de novo, a televisão vai acabar. Não, as coisas vão se modificando, né, e é natural esse crescimento. Mas, obviamente, o desafio da gente como gestor de uma emissora pública e de broadcast é que a gente realmente fique relevante. Nós precisamos ser relevante para o público, senão realmente não faz sentido. Mas nós acreditamos muito, obviamente, na força e na credibilidade do que um veículo público consegue transmitir. Porque a gente tem que estar muito, muito cuidado com o que está se colocando ali, com uma curadoria sempre muito, muito forte, né, em relação ao que está se colocando, e a rede social a gente tem que ter muito cuidado também no sentido de não expor, enfim, de não avançar, digamos, em algumas questões só para ter likes. Não, a gente não trabalha dessa forma, não podemos trabalhar dessa forma. Então é um desafio, mas a gente tem que ser relevante. E tem que estar nos dois lugares, né? Tem que estar nos dois lugares, sem dúvida. Para fechar, Caio, está começando a feira, o que você destacaria pensando nisso? E aí, emendo a última pergunta, que para você a inteligência artificial, já fiz, volta a fazer, é uma ferramenta ou é uma funcionalidade? Foi ótima essa tua pergunta, porque eu até estava
quando eu vim aqui para a gente Sim. conversar, eu estava pensando nisso e eu queria falar sobre isso. Sim. Então, já juntando as duas, o que eu Sim. espero da feira Sim. e do que a gente também Sim. viu na última NAB Sim. e que me surpreendeu no sentido que a gente vai com a cabeça aberta, esperando o que tu vai ver, e o que a gente viu e que eu estou vendo aqui no Congresso já e na feira que com certeza a gente vai fazer. A inteligência artificial, isso foi já falado hoje num painel, principalmente pelo pessoal da Globo, na realidade, assim, ela potencializa o que a criação quer, ou seja, o que o conteúdo quer, o que o produtor de conteúdo quer. E como ferramenta, né, Fernando, o que a gente viu já na NAB e aqui muito também, muito. Ela por si só, ela não existe, na realidade. Ela precisa que nós, os humanos, lapidemos ela e coloquemos produtos em cima da inteligência artificial. Ela só se transforma em uma ferramenta eficaz se eu criar digamos, um aplicativo, né, usando a inteligência artificial. Ela por si só, enfim, é uma ferramenta, mas como é que ela se transforma em algo eficaz que a gente possa realmente utilizar? É através de aplicativos, de soluções, e esse é o desafio da indústria, é criar soluções que tu vai utilizar a inteligência artificial como ferramenta para tu alcançar um objetivo e para maximizar aquilo que tu quer alcançar, né? Esse é o último. E na TV já usam alguma ferramenta do tipo? Na realidade ainda não. O que eu estou, né, buscando assim, junto com o pessoal até da SET, né, a questão tem algumas ferramentas de pauta, né, o pauteiro, de como criar, como tu evoluir, como tu cria um roteiro. Então são coisas que a gente está começando a pensar para incluir no nosso jornalismo diário, um jornalismo de serviços, que é o que a gente faz, que eu acho que aí sim a gente pode ganhar, digamos, não digo qualidade, mas tu ganhar um pouco mais de uma gama maior de soluções ou de questões que tu pode aprofundar daí na discussão. Caio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado. Caio Klein, TV Rio Grande do Sul, SET, sempre um prazer para mim. As TVs públicas frente à TV 3.0. Seguimos daqui a pouco, às 7 no SET Expo 2025. Até já.